Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais esse momento de reflexão, de culto, na quarta-feira. Convido você que abra sua Bíblia no Salmo número 4. Salmo número 4, nós vamos ler esse salmo todo. É um salmo de Davi, cujo título é, aqui na minha Bíblia, Confiança em Deus na Angústia. Diz assim então a palavra de Deus, Salmo número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar, Senhor. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Logo após a oração nós vamos estar louvando o nosso Senhor nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos a Ti, Pai. Nós bendizemos a Ti porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus fiel à Tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor se lembrou de cada um de nós e nos deu vida, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Pai eterno, sabemos o quanto somos falhos, pecadores, ó Pai, mas também sabemos que o Senhor Deus é rico em misericórdia e amor. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e fale conosco através da Tua santa palavra nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus nessa hora.
meus irmãos, nós estamos estudando os Salmos de Romais. Semana passada a gente falou um pouco sobre o Salmo 120 e agora nós vamos falar um pouco também do Salmo 121, que é um texto bem conhecido de todos também, um texto que fala sobre o título dessa reflexão de hoje, é exatamente esse, fala sobre a providência do Senhor. E por isso também que eu li o Salmo 4, porque tem alguma coisa a ver que logo em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguros, e de fato esse repouso seguro só acontece porque Deus tem providenciado tudo aquilo que nós necessitamos. Então diz assim a palavra de Deus, Salmo 121, vamos lá abrir nossas Bíblias para a gente estar meditando no texto aqui da palavra do nosso Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 121 é uma voz mansa que nos diz gentil e bondosamente que talvez estejamos errados quanto à maneira que procuramos viver a vida cristã. E de modo bem simples nos mostra a maneira certa. Seus problemas acabaram. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa versão, esse chavão? Alguns acreditam que num Deus que não nos deixa chorar, um Deus que não impede de sermos lançados na fornalha, de um Deus que não nos impede de ser lançado na cova dos leões, um Deus que somente nos livra do fogo. Deus nunca disse isso. Deus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é um Deus bem presente até nessa situação que muitas vezes a gente nos pega e pergunta, onde está o nosso Deus? Os salmistas fazem isso. E é uma realidade quando a gente pensa nisso tudo, porque de fato aquela velha máxima, antiga máxima que a gente sempre dizia, hoje talvez se perdeu um pouco essa fala, mas de que Deus não nos livra da cova dos leões, mas Ele está conosco lá. Ele não está nos tirando da fornalha, mas Ele está conosco dentro dela se for necessário. E aprender que crer em Cristo não é o fim do caminho, mas é o início de tudo, é o início dele. E saber que sim, os crentes podem passar por sofrimentos na caminhada da vida, durante a sua caminhada, e isso é extremamente normal acontecer. Mas como que a gente enxerga isso nesse salmo? Esse salmo aqui a gente pode tirar pelo menos 3 realidades, ou melhor, 2 realidades que são marcantes, que a gente vai conversar aqui um pouco. A primeira é que o salmista aqui relata que ele olha para os montes e de onde me virá o socorro, e aqui tem várias interpretações para esse texto, mas uma delas é que, pelo menos 2, que ao olhar para os montes, geralmente os deuses antigos se colocavam o povo colocava eles nos pináculos dos montes, porque justamente para eles ficarem acima deles, do povo, e abençoar supostamente o povo. Mas também uma outra conotação é que
por Jerusalém, por essas cidades da Palestina, são cercadas de montes. Geralmente o socorro deles vinha pelos exércitos em cima dos montes que afunilavam e pegavam o exército inimigo. E aí ele pergunta, o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, o meu socorro, ele vai concluir, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e da terra, o céu e a terra. Ou seja, ele não é um socorro feito por mãos humanas, como ídolos, poste-ídolos construídos, mas também ele também não é o socorro que vem das mãos de homens com relação ao exército. Ele vai dizer aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele tinha plena convicção dessa realidade. Mas na caminhada da vida, e esse é o primeiro ponto, a caminhada da vida, eu vou ler um texto aqui: aqueles que caminham debaixo do sol podem sofrer pelo menos 3 consequências. Podem pisar numa pedra solta e torcer o tornozelo, podem desmaiar por causa da insolação, ou podem adoecer emocionalmente por causa da fadiga e ansiedade. Na caminhada da vida, estas consequências vêm travestidas com vestes de enfermidade, falta de recurso financeiro, falta de oportunidade na vida, vazio existencial, acidentes e tantas outras situações. É o que o salmista está vivendo. O salmista aqui ele relata exatamente as questões da vida. E ele vai falar que quem o guarda quando o pé dele vacila é Deus. Ele vai falar que aquele que, quando ele dorme, quem guarda ele é Deus. Ele vai dizer que esse Senhor, ele está à sombra, ele está à sua direita. E quando ele fala isso, a ideia dele é dizer assim: olha, ele é a mão que segura firme. É disso que ele está dizendo. Então a caminhada cristã, por mais que a gente veja e seja árdua e muitas vezes difícil, a gente tem que ter a plena convicção de que de fato Deus está caminhando conosco em meio a todas as dificuldades que nós estamos passando. E é exatamente por isso que ele vai dizer: olha, eu elevo meus olhos para os montes e pergunto: da onde vai vir meu socorro? E ele responde essa pergunta de forma sincera e concisa e verdadeira e diz: olha, o meu socorro não vem das circunstâncias que acontecem na minha vida, na minha volta, seja lá uma enfermidade, seja lá a falta de recurso financeiro, seja lá as oportunidades, seja lá esse vazio existencial que muitas pessoas têm, sejam lá acidentes e tantas outras situações. O meu socorro não está aí, eu não posso me assegurar na carteira que tem no meu bolso, no dinheiro que existe nela. A minha segurança não pode estar na questão da saúde, porque o dinheiro acaba e a saúde pode acabar. A gente não pode simplesmente depositar a nossa esperança na oportunidade que nós temos ou deixamos de ter. A nossa esperança, o nosso socorro, a providência, como eu falei que é o título dessa lição, vem de Deus. Deus providencia tudo aquilo para as nossas vidas nessa hora. E algumas perguntas que é bom de a gente tentar responder de alguma forma são as seguintes: todos nós conhecemos pessoas, seja do nosso convívio ou através da história, que passaram por grandes tribulações. Alguém pode apresentar, você pode apresentar algum exemplo dessas tribulações? Pensa. Que tribulações são essas? Muitas pessoas vivem, contam histórias de tribulações. Pode ser uma enfermidade, pode ser a falta de recurso financeiro, pode ser o desemprego que está em crescimento, pode ser
uma enfermidade de um parente querido, pode ser algo existencial que nos deixa enfermos, como depressão, ansiedade, síndrome de modo geral. Podem ser diversas e diversas coisas. Mas o fato é que nós precisamos entender que Deus está providenciando tudo que nós necessitamos todos os dias da nossa vida. Uma outra pergunta que também é retórica, que você pode refletir e pensar em casa é: poderíamos afirmar que quem passa por situações como descritas no Salmo foram esquecidas por Deus? Esse salmista aqui foi esquecido por Deus? Esse salmista aqui parece-me desesperado, como muitas pessoas estão nos nossos dias. Será que esse salmista foi esquecido por Deus? Obviamente que não. Muito pelo contrário. Ele é um Deus que nos consola. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que, de fato, muda a perspectiva da nossa vida e nos providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Então a caminhada cristã, queridos, não é uma caminhada muito fácil. Não é uma caminhada que nós podemos dizer que não. Essa caminhada aqui, ela é absolutamente sem percalço nenhum. Muito pelo contrário. A vida cristã tem os seus percalços e são grandes dificuldades. Mas também com Deus que providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Uma segunda realidade que a gente pode aprender nesse texto está vinculada exatamente nessa ajuda dos montes. É o segundo ponto. A ajuda vem do Criador, não da criação. O Criador sempre está acordado. Ele não cochila ou dorme. É sobre estas afirmações o Salmo 121 está firmado. Ao olhar para os montes, o que alguém veria? Veria a beleza da criação, mas seria o sol, a luz, os rios, as estrelas, os astros celestiais, capazes de sanar nossas ansiedades e nos trazer o consolo que vem de Deus? A resposta é obviamente que não. Ou seja, ao olhar para a criação, que é uma outra realidade que esse texto nos apresenta, ao olhar para os montes, para olhar tudo que Deus fez, olhar os astros do céu, olhar a lua, o sol, as estrelas, de fato isso nos traz o consolo verdadeiro? Obviamente que não. Só nos dá talvez a noção de que existe um Deus que criou todas essas coisas. Isso sim. Quando lemos esse salmo, as palavras ressoam em nossos corações com fé. Porque a fé não é uma questão incerta da nossa vida, mas é uma experiência sólida e maciça em nós, de que Cristo está vivendo conosco e em nós. Por isso podemos caminhar sabedores de que Deus está no caminho junto da gente. Meus irmãos, quando eu leio esse salmo, eu penso num peregrino, um salmo de peregrinação, de romagem, de romaria, da escadaria, da subida. Quando a gente entra nesse caminho desse salmo, começando pelo Salmo 120 na semana passada, o Salmo 121, eu percebo que é um caminho que nós não estamos sozinhos. É um caminho que mesmo em todas as dificuldades e traumas e medos que nós possamos ter, é um caminho que de fato Deus está conosco todos os dias. Não pense que você está sozinho na caminhada com as suas dificuldades, com os seus afazeres. Não está. Deus está contigo, Deus está no controle, Deus está guiando a sua mão com poder, com autoridade. Deus está
sim, controlando toda a situação. E algumas perguntas que a gente pode fazer são: o que tem sido o nosso consolo? Nós estamos buscando o nosso consolo onde? Nas demandas, quando a gente olha para os montes, o que nós estamos vendo? A criação ou o Deus da criação? O que tem tirado o lugar do Criador como nosso consolador, como nosso consolo? Quem está com a gente na caminhada da nossa vida? Nós mesmos, talvez um amigo, ou Jesus Cristo está no seu caminho? Ou você está no caminho de Cristo, caminhando junto dele? Nós passamos, queridos, por inúmeras, diversas dificuldades durante toda a nossa vida. E de fato passamos por todas elas. Mas Deus, Ele é aquele que firma os nossos passos. Deus é aquele que nos guarda enquanto dormimos. Deus é aquele que está no controle de toda e qualquer situação. Deus é aquele escudo e fortaleza bem presente nas nossas tribulações. E Ele providencia tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, conforme a vontade dEle e para a honra e glória dEle mesmo. Deus abençoe sua vida, sua família, e tenha certeza de que Deus está providenciando tudo conforme a santa e maravilhosa vontade dEle mesmo. Deus abençoe, queridos. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos ao Teu santo nome, Pai. E nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus que permanece conosco, Pai, mesmo em meio às nossas fragilidades, mesmo em meio às nossas angústias, Pai. Muito pelo contrário, o Senhor nos permite muitas vezes adentrar na cova dos leões, nos permite muitas vezes entrar numa fornalha de fogo acesa. O Senhor nunca nos prometeu nos tirar e não que nós não passemos por isso. O Senhor tem poder para isso e pode até fazê-lo. Mas muito pelo contrário, o Senhor anda conosco, ao nosso lado, mesmo em meio às tribulações que nós passamos, e são diversas as tribulações. Pai eterno, talvez alguém da igreja possa estar doente, desempregado, mas dê a convicção e a certeza que, em nome de Jesus, o Senhor está bem presente, Pai. O Senhor conduz a situação. O Senhor não é um Deus ausente em nossas vidas, muito pelo contrário. O Senhor é um Deus bem presente. Pai eterno, nós somos gratos por tudo isso. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe. E lembrando, no primeiro domingo de março, nós vamos estar começando a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar respeitando todo o distanciamento. Vamos começar com classe única primeiro, e depois nós vamos estar ampliando para as outras classes, jovens, adolescentes e as nossas crianças. Então, que em nome de Jesus nós possamos reiniciar esse momento precioso de estudo da palavra do nosso Deus juntos, aprendendo juntos ali um pouco mais das Escrituras Sagradas. E no domingo à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até no domingo, para a honra e glória de Deus. Um forte abraço, queridos. Deus abençoe.